Cortei a língua do meu próprio filho e matei a esposa dele. Eles me chamavam de velha vadia por anos, enquanto planejavam meu fim. Descobri tarde demais o que queriam fazer comigo. Agora vou morrer na prisão, mas eles nunca mais vão falar. Olá, meus queridos que estão aí me assistindo. Sou Marilene Reis, tenho 73 anos e estou aqui, nesse quartinho cinza de Chapecó, Santa Catarina. Não é bem onde eu imaginei que ia terminar meus dias, mas a vida nos leva por caminhos que a gente nunca espera, não é mesmo? Eu sempre fui uma mulher simples, trabalhadora, que criou o filho sozinha depois que fiquei viúva muito cedo. Aqui na penitenciária feminina, eu encontrei um jeito de passar os dias. Faço crochê. Aprendi com outras senhoras que também estão aqui. Minhas mãos velhas e enrugadas, que já fizeram tanto mal, agora criam coisas bonitas. Irônico, não? Comecei a fazer essas toalhinhas para ocupar a mente, para não ficar pensando no que me trouxe até aqui. As guardas até me deixam ficar com as agulhas porque dizem que eu sou uma detenta modelo. Se elas soubessem o que estas mãos já fizeram, todas as manhãs eu acordo às 5 horas. O hábito de uma vida inteira não se perde nem atrás das grades. Faço minha cama bem arrumadinha, como aprendi com minha mãe lá em Criciúma, onde nasci. Depois tomo o café que servem aqui. Não é como o café fresquinho que eu fazia na minha casa, mas serve para despertar. E então começo meu trabalho no crochê, fazendo cada pontinho com cuidado, como se cada linha pudesse contar a história da minha vida. Algumas das outras detentas mais jovens me chamam de vó. Acho que é porque eu sempre tenho um conselho para dar, uma história para contar. Não conto a minha, claro. Essa eu guardo para vocês, que estão do outro lado da tela. Talvez minha história possa servir de alerta para alguém. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me acompanhando? E em que horinha do dia vocês encontraram o vídeo dessa senhorinha aqui? Será que foi logo cedinho, tomando aquele café quentinho, ou já no finalzinho da tarde, quando o sol vai se pondo? Eu imagino vocês do outro lado e isso me aquece o coração aqui nesse lugar frio. Me conta nos comentários, viu? Deixa também aquele like e se inscreve no canal para não perder as histórias de outras senhoras como eu. Mas antes que eu me perca nas lembranças, deixa eu contar para vocês o que me trouxe até aqui. Como uma mãe dedicada, acabou se tornando uma assassina aos 60 e poucos anos de idade. Como uma senhora que só queria o melhor para o filho, acabou cortando a língua dele. É uma história de traição, de maldade, e de como até a pessoa mais doce pode se transformar quando é tratada como lixo por aqueles que deveria poder confiar. Tudo começou há muitos anos, na minha infância, quando eu ainda acreditava que o mundo podia ser um lugar bom. Nasci em Criciúma, no sul de Santa Catarina, em 1952. Meu pai, Amadeu Reis, trabalhava na mina de carvão como quase todos os homens daquela região. Voltava para casa todo dia com o rosto preto que só os olhos claros dele apareciam. Mamãe, Gertrudes Fonseca Reis, lavava as roupas dele separadas das nossas, de tanto carvão que tinha. Ela dizia: "O carvão dá o pão, mas leva um pedacinho da gente a cada dia." E levou mesmo. Papai morreu dos pulmões antes dos 50. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinham o Gervásio, a Ivanilda e o caçulinha, Juvenal. Nossa casa era pequena, de madeira, com um terreiro grande onde a gente brincava. O chão batido ficava liso de tanto a gente correr. Mamãe tinha um jardim de flores na frente e uma horta nos fundos. Aprendi desde cedo a cuidar das plantas, a reconhecer cada erva. Não sabia que esse conhecimento um dia seria usado de outra forma. Nossa vida era simples, mas não passávamos necessidade. Papai era um homem trabalhador, respeitado na comunidade. Nas festas de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, ele sempre ajudava na organização. Lembro dele chegando em casa orgulhoso. "Olha, Gertrudes, o padre me pediu para ser o responsável pela procissão." Mamãe sorria, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Ela sabia que a mina estava levando a força dele aos poucos. Na escola, eu era aplicada. A professora Dalva sempre dizia: "Marilene tem futuro,
tem cabeça boa. Eu gostava de estudar, de ler os livros que conseguia emprestar. Sonhava em ser professora um dia. Mas naquela época, menina de família simples, tinha outro destino traçado. As brincadeiras da minha infância eram simples. A gente jogava amarelinha no quintal, pulava elástico, brincava de pega-pega entre as roupas que mamãe estendia no varal. No caminho da escola, eu e a Lourdes, minha melhor amiga, íamos catando pitangas. Voltávamos com a boca toda roxa e mamãe já sabia onde tínhamos parado. Nos domingos, após a missa na igreja matriz de São José, a família toda se reunia para o almoço. Mamãe fazia o tradicional arroz com galinha caipira e maionese de batata, tudo regado com muito suco de laranja do nosso pé. Depois, os adultos jogavam canastra enquanto nós, crianças, brincávamos no terreiro. Eram tempos simples, mas felizes. Foi nessa época que comecei a aprender o crochê com vovó Dercília. Ela tinha mãos mágicas, fazendo a agulha dançar entre os dedos. Menina, ela dizia, um dia essas mãos vão te dar sustento e acalento. Eu não entendia bem o que ela queria dizer, mas adorava ver as toalhinhas e os xales tomando forma. Quando eu tinha 11 anos, aconteceu a primeira tragédia da minha vida. Meu irmão Gervásio adoeceu com febre reumática. Naquela época, o atendimento médico era precário em Criciúma. Lembro de papai carregando ele nos braços até o único hospital da cidade, implorando por atendimento. Ele ficou internado por semanas, e eu via mamãe definhar de preocupação. Quando ele voltou para casa, estava fraco, magro, o coração comprometido. 2 meses depois, numa madrugada chuvosa, Gervásio não acordou mais. Foi a primeira vez que vi minha família desmoronar. Papai, sempre tão forte, chorou como criança. Mamãe ficou em silêncio por dias, mexendo na comida sem comer. Eu, como a mais velha, tive que segurar a casa, cuidar dos irmãos menores. Percebi ali, com apenas 11 anos, que a vida podia ser cruel, que ela tirava sem avisar. Depois da morte do Gervásio, tudo mudou em casa. Papai começou a beber depois do serviço. Chegava tarde, cheirando a cachaça e carvão. Mamãe sofria em silêncio. Eu a ouvia chorar escondido no quarto quando achava que estávamos dormindo. Comecei a assumir mais responsabilidades. Ajudava na cozinha, lavava roupa, cuidava dos irmãos. Na escola, já não era a mesma aluna. A professora Dalva me chamou um dia. "O que aconteceu com você, Marilene? Cadê aquela menina que sonhava em ser professora?" Eu não tive coragem de dizer que os sonhos tinham ficado pequenos diante da realidade, que agora eu só pensava em sobreviver um dia de cada vez. Foi nessa época que conheci o Ademar, filho do dono do armazém onde comprávamos fiado. Ele era 5 anos mais velho que eu, já trabalhava com o pai. Sempre me dava um pedaço de rapadura quando eu ia fazer compras. Olhava para mim de um jeito diferente, me fazia sentir especial. Eu, menina ainda, comecei a sonhar com ele. Mal sabia que esse encontro mudaria todo o curso da minha vida, que esse homem seria o pai do meu único filho, e que anos depois, por causa desse mesmo filho, eu acabaria aqui, contando essa história para vocês de dentro de uma prisão. A vida tem dessas ironias, sabe? Às vezes, a gente planta rosa e colhe espinho. Mas eu ainda não sabia disso quando, aos 12 anos, via minha infância ficando para trás e me transformando em mocinha, com responsabilidades de gente grande e sonhos ingênuos no coração. Aos 15 anos, já não era mais menina. Com a saúde de papai piorando por causa da poeira do carvão, eu tinha que trabalhar. Consegui um emprego de balconista na padaria da Dona Clotilde, no centro de Criciúma. Acordava às 5 da manhã, ajudava a mamãe com o café e saía ainda no escuro para chegar às 6 na padaria. O cheiro do pão saindo do forno era uma bênção, mas as dores nas costas de ficar em pé o dia todo eram o preço que eu pagava. O Ademar continuava me olhando daquele jeito especial. Já tinha 20 anos, era um homem feito, respeitado na comunidade. Um dia, ele me esperou na saída da padaria. "Marilene, deixa eu te acompanhar até em casa?" Foi a primeira vez que conversamos de verdade.
Ele me contou dos planos dele de expandir o armazém do pai, de construir uma vida melhor. Eu ouvia, encantada, imaginando que talvez, só talvez, eu pudesse fazer parte desses planos. Começamos a namorar escondido. Papai não aprovava. Dizia que Ademar era muito velho para mim, que filho de comerciante não se mistura com filha de mineiro. Mas eu estava apaixonada, acreditava que tínhamos um futuro juntos. Nos encontrávamos nas tardes de domingo, depois da missa, enquanto todos achavam que eu estava na casa de Lourdes. Foi numa dessas tardes que Ademar me levou até o rio. A água corria calma, as árvores faziam sombra. "Vamos nos casar, Marilene", ele disse, segurando minhas mãos. "Vou falar com seu pai." Meu coração disparou. Era tudo o que eu queria ouvir. Papai, como esperado, não aceitou bem. "Minha filha não vai se casar aos 16 anos, e não com um homem que já tem idade para ter juízo", gritou ele, tossindo entre as palavras. Mas Ademar era persistente. Voltou no dia seguinte, e no outro, sempre trazendo alguma coisa. Um remédio para tosse de papai, farinha do melhor tipo para mamãe. E então veio o golpe final. Uma tarde, voltando da padaria, encontrei mamãe chorando na cozinha. "O que foi, mãe?" Perguntei assustada. "Seu pai está no hospital. Teve um colapso na mina." Corri até lá, mas era tarde demais. Papai, com seus 47 anos, havia partido, deixando mamãe com 3 filhos e uma casa para sustentar. Foi Ademar quem pagou o enterro. Foi ele quem nos ajudou com as despesas nos meses seguintes. E foi ele quem, 3 meses depois, pediu minha mão em casamento formalmente para a mamãe. "Dona Gertrudes, eu prometo cuidar da Marilene e ajudar a senhora com os outros meninos", ele disse, solene. Mamãe, preocupada com o futuro, aceitou. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja de São José. Eu tinha 16 anos, ele 21. Fui morar na casa que ficava atrás do armazém. A vida de casada não era como eu sonhava. Ademar trabalhava de sol a sol no comércio, e eu tinha que cuidar da casa. Já não podia trabalhar na padaria. "Mulher minha não precisa trabalhar fora", ele dizia. Eu ficava sozinha a maior parte do tempo, enquanto ele atendia as clientes com seu sorriso largo, sempre galanteador. 1 ano depois do casamento, engravidei do Juscelino, meu único filho. A gravidez foi difícil. Passava os dias enjoada, fraca. Ademar reclamava da falta de atenção, da comida mal feita, da casa desarrumada. Foi a primeira vez que vi seu olhar mudar. Não era mais o olhar do rapaz apaixonado, mas um olhar crítico, duro. "Você está feia sim, Marilene", ele disse uma noite. Nem dá vontade de chegar perto. Quando Juscelino nasceu, em 1970, achei que as coisas melhorariam. Um filho homem, forte, a cara do pai. Mas Ademar quase não aparecia em casa. Ouvia rumores na vizinhança de que ele estava se envolvendo com uma cliente do armazém, a viúva do seu Florêncio. Eu chorava escondido, amamentando meu filho, sentindo-me cada vez mais sozinha. Uma noite, ele chegou bêbado em casa. O cheiro de perfume barato denunciava onde estivera. Cobrei satisfações, com o bebê no colo. "Você acha que é quem para me cobrar algo?" ele gritou. "Olha para você, parece uma velha, acabada. Se te tirei da miséria, foi por pena e agora me arrependo." Foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. O tapa pegou no rosto, forte, me fazendo cambalear com o bebê nos braços. Aquela noite marcou o início do inferno. Ademar se transformou. O homem gentil que me dava rapadura virou um monstro dentro de casa. Bebia quase todas as noites, gastava o dinheiro do armazém com mulheres, voltava para descontar a frustração em mim. "Você é uma inútil, Marilene", ele dizia entre os golpes. "Se não fosse o menino, já tinha te mandado de volta para a casa da sua mãe." Eu aguentava calada por causa do Juscelino. Aquele bebê era tudo para mim. Cuidava dele com todo amor, sonhando que um dia ele seria diferente do pai, que seria um homem bom, que me daria orgulho. Cantava para ele dormir, contava histórias, beijava cada machucadinho. Meu filho,
Eu sussurrava quando estávamos sozinhos. Você vai ser a luz da minha vida, a minha redenção. Quando Juscelino tinha 2 anos, a situação ficou insustentável. Ademar estava afundando o armazém em dívidas por causa da bebida. Os fornecedores não queriam mais vender fiado. Os clientes começavam a procurar outros lugares. Uma noite, ele chegou ainda mais bêbado que o costume. A culpa é sua, gritou, quebrando os pratos na cozinha. Se você fosse uma mulher de verdade, eu não precisaria procurar consolo na bebida. Naquela noite, o espancamento foi tão violento que perdi os sentidos. Quando acordei, estava no hospital. A enfermeira Teresa, que cuidou de mim, me olhava com pena. Você não pode voltar para ele, ela disse baixinho. Da próxima vez, pode não sobreviver. Meu rosto estava irreconhecível no espelho. 3 costelas quebradas, o braço direito fraturado, hematomas por todo o corpo. Onde está meu filho? Perguntei desesperada. Está com seu marido, respondeu Teresa. Ele disse que foi um assalto, que te encontrou assim na rua. Meu coração gelou. Tinha que voltar. Tinha que proteger meu Juscelino. Não podia deixá-lo nas mãos daquele homem. Contra as recomendações médicas, voltei para casa 3 dias depois. Ademar parecia arrependido. Tinha limpado a casa, preparado comida. Desculpa, Marilene, ele disse chorando. Não sei o que deu em mim. Juro que nunca mais vai acontecer. Eu queria acreditar, por Juscelino, pelo nosso futuro. Por algumas semanas, ele se controlou. Voltou a trabalhar direito no armazém. Parou de beber. Era atencioso com o filho. Eu mantinha a esperança viva, mas dormia com um olho aberto, sempre atenta. Comecei a esconder um pouco do dinheiro que ele me dava para as compras, guardando num buraco que fiz embaixo do assoalho da cozinha. Era meu seguro, para o caso de precisar fugir com Juscelino algum dia. Foi numa tarde de domingo que o destino bateu à nossa porta. Ademar estava no quintal, consertando uma cadeira, quando caiu de repente, levando a mão ao peito. Corri até ele, gritando por socorro. Os vizinhos ajudaram a levá-lo até o hospital, mas já era tarde. Infarto fulminante, disse o médico. Aos 21 anos, eu era viúva, com um filho de 3 anos para criar. A dor que senti não foi pelo marido que perdi, mas pelo pai que Juscelino não teria, pelo futuro incerto que nos aguardava. O armazém estava cheio de dívidas. Tivemos que vendê-lo para pagar os credores. Com o pouco que sobrou, aluguei uma casinha simples e comecei a vender doces e salgados que fazia em casa. O dinheiro que tinha escondido me ajudou nos primeiros meses, até conseguir uma clientela regular. Foram anos difíceis, mas eu tinha um propósito: criar meu Juscelino para ser um homem de bem. Trabalhava de sol a sol, às vezes até a madrugada, preparando encomendas. As mãos rachavam de tanto lavar louça, os olhos ardiam de cortar cebola. Mas quando olhava para meu filho dormindo, sabia que valia a pena cada sacrifício. Juscelino cresceu forte, inteligente. Na escola, era sempre elogiado pelos professores. Seu filho tem futuro, dona Marilene, diziam eles. Eu economizava cada centavo para garantir os estudos dele. Sonhava que ele seria doutor, engenheiro, alguém importante. Aos 18 anos, Juscelino conseguiu uma bolsa para estudar administração em Florianópolis. Foi a maior alegria da minha vida, mas também a maior dor. Meu filho estava partindo, deixando o ninho. Mãe, ele disse antes de embarcar, vou fazer a senhora ter orgulho de mim. Um dia vou te dar uma vida de rainha. Eu chorei, abraçando-o, sentindo como se um pedaço do meu coração estivesse sendo arrancado. Fiquei sozinha em Criciúma, continuando com meu pequeno negócio de doces. A solidão pesava, mas as cartas de Juscelino me traziam alegria. Ele contava dos estudos, dos amigos novos, dos planos. Eu guardava cada carta como um tesouro, relendo nos momentos de saudade. O que eu não sabia é que, longe dos meus olhos, meu filho estava mudando. Que aquele menino doce que eu criei estava se transformando em alguém que eu não reconheceria.
e que anos mais tarde ele me faria reviver o pesadelo que vivi com seu pai de uma forma ainda mais cruel. Porque dessa vez a traição viria de quem eu mais amava no mundo. Os anos passaram. Juscelino se formou com honras em administração e conseguiu um bom emprego numa empresa de exportação em Chapecó. Mãe, ele disse num telefonema, estou ganhando bem. Quero que a senhora venha morar comigo. Chega de trabalhar tanto. Meu coração se encheu de orgulho. Meu menino tinha se tornado um homem de sucesso, como eu sempre sonhei. Aos 45 anos, vendi minha casinha em Criciúma, me despedi dos vizinhos e clientes e parti para Chapecó. Juscelino me esperava na rodoviária, elegante num terno escuro. Mal reconheci meu menino, agora um homem alto, forte, de porte imponente. Bem-vinda à sua nova vida, mãe, ele disse me abraçando. A casa dele era bonita, num bairro de classe média alta. Tinha 3 quartos, um jardim bem cuidado, móveis novos. Seu quarto é esse aqui, mostrou ele orgulhoso. Era um cômodo claro, com uma cama confortável, um guarda-roupa grande. A senhora merece o melhor depois de tanto sacrifício. Eu chorei de emoção. Finalmente, depois de tantos anos de luta, poderia descansar. Nos primeiros meses, foi como um sonho. Juscelino me apresentou aos colegas de trabalho, me levava para jantar fora, me dava presentes. Eu cuidava da casa com carinho, preparava as comidas que ele gostava desde criança, mantinha tudo em ordem. À noite, conversávamos sobre o dia dele no trabalho, sobre os planos para o futuro. Vou comprar uma casa maior, ele dizia, com piscina, para a senhora aproveitar nos dias de calor. Foi numa dessas noites que ele me apresentou Clarice. Uma moça bonita, de família tradicional de Chapecó. Estamos namorando sério, ele contou segurando a mão dela. Clarice sorriu para mim, um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Marilene, Juscelino fala tanto da senhora. É um prazer finalmente conhecer. Algo no olhar dela me incomodou. Era frio, calculista, mas engoli minha intuição. Se meu filho a tinha escolhido, quem era eu para questionar? Seja bem-vinda à família, minha filha, respondi, abraçando-a. Juscelino parecia radiante. O casamento deles aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia luxuosa, com mais de 200 convidados. A família de Clarice era influente em Chapecó. O pai era dono de um frigorífico importante, a mãe organizava eventos beneficentes. Eu me sentia deslocada naquele ambiente, com meu vestido simples comprado especialmente para a ocasião. As tias de Clarice me olhavam de cima a baixo, cochichando entre si. Ouvi uma delas comentar. Então essa é a mãe dele? Pensei que fosse a empregada. Depois do casamento, Clarice se mudou para a casa. Meu quarto foi transferido para o menor, no fundo da casa, ao lado da lavanderia. É temporário, mãe, explicou Juscelino. Logo compraremos uma casa maior. Aceitei sem reclamar. Afinal, era justo que o casal tivesse seu espaço. Foi então que as coisas começaram a mudar. Clarice assumiu o controle da casa. Minhas receitas já não eram bem-vindas. Vamos contratar uma empregada, ela disse. A senhora já trabalhou demais. Eu me senti inútil, um estorvo. Passava os dias sentada na varanda dos fundos, olhando o pequeno jardim, sem ter o que fazer. Tentei me aproximar de Clarice, ensinando pontos de crochê, oferecendo ajuda com a decoração da casa. Mas ela sempre tinha uma desculpa. Estava ocupada, tinha compromissos, precisava descansar. Aos poucos fui percebendo os olhares de desprezo, os suspiros impacientes quando eu entrava na sala, as portas que se fechavam quando eu me aproximava. Juscelino começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Quando estava em casa, se trancava no escritório ou saía com os amigos. Raramente conversávamos como antes. Em apenas 1 ano, meu filho se transformou num estranho. Uma noite, ouvi uma discussão no quarto deles. Até quando vamos ter que aguentar sua mãe aqui? Gritava Clarice. Ela está sempre no meio, opinando em tudo, me olhando como se eu fosse a intrusa. Aguardei, o coração apertado pela resposta do meu filho.
Esperava que ele me defendesse, que lembrasse tudo o que sacrifiquei por ele. Tenha paciência, amor, foi o que ele respondeu. Não posso simplesmente mandá-la embora. O que as pessoas iriam pensar? Não era amor ou gratidão que o fazia me manter ali. Era apenas a aparência, o que os outros diriam. Naquela noite, chorei escondida no meu quarto como não chorava desde os tempos com Ademar. A história se repetia de forma diferente, mas igualmente dolorosa. Eu estava novamente presa numa casa onde não era bem-vinda, dependendo de alguém que não me valorizava. Os meses seguintes foram de deterioração constante. Clarice parou de disfarçar o desprezo. Na frente de Juscelino, era toda sorrisos falsos, mas quando estávamos sozinhas, me ignorava completamente ou fazia comentários cruéis. Esse vestido está horrível em você, dizia. Ou, por que não corta esse cabelo? Parece uma bruxa. Um dia, voltando do supermercado, encontrei meus pertences revirados. Minhas fotos antigas, as cartas que Juscelino me enviava da faculdade, minhas poucas joias, tudo espalhado pela cama. Confrontei Clarice, que deu de ombros. Estava procurando espaço para guardar umas coisas. Esse quarto é muito pequeno para tanto entulho. Juscelino, quando contei, minimizou o ocorrido. Mãe, a senhora está exagerando. Clarice só queria ajudar a organizar suas coisas. Era como se eu estivesse ficando louca, imaginando perseguições. Comecei a duvidar da minha própria percepção. Foi quando Clarice engravidou que as coisas pioraram drasticamente. A notícia, que deveria ser motivo de alegria, veio acompanhada de um ultimato. Agora precisamos do quarto da sua mãe para o bebê, ela disse a Juscelino na minha frente. Ela pode ficar no quartinho de empregada ao lado da lavanderia. O quartinho não passava de um cubículo sem janelas, usado para guardar material de limpeza. Tinha espaço apenas para uma cama de solteiro e um criado mudo. O cheiro de produtos químicos impregnava o ar. É só temporário, mãe, repetiu Juscelino, sem me olhar nos olhos. Até encontrarmos um lugar melhor para a senhora. À medida que a barriga de Clarice crescia, eu me tornava cada vez mais invisível naquela casa. Nas visitas da família dela, eu não era apresentada. Ficava restrita à cozinha ou ao meu quartinho. Nas raras vezes em que aparecia na sala, ouvia comentários como: "Ah, sua mãe ainda está morando aqui?" Juscelino, o menino doce por quem sacrifiquei tudo, agora me tratava como um inconveniente. Não me defendia das humilhações, não se importava com meu isolamento. Em algumas ocasiões, percebi que ele próprio evitava falar comigo na frente dos amigos ou da família de Clarice. A situação atingiu o ápice quando, ao servir o café numa tarde em que os pais de Clarice estavam de visita, minha mão tremeu e derramei um pouco na mesa de centro. "Veja só", exclamou a mãe de Clarice. "Acho que já está na hora de procurar um asilo. Pessoas idosas precisam de cuidados especiais." Eu tinha apenas 63 anos, estava em plena saúde. Esperei que meu filho respondesse, que dissesse que eu ainda era jovem, capaz, lúcida. Em vez disso, ele concordou. "Já estamos pesquisando algumas opções, não é mesmo, mãe?" Foi como uma facada no coração. Meu próprio filho, planejando se livrar de mim como se eu fosse um objeto descartável. Naquela noite, sozinha no meu quartinho sufocante, chorei até não ter mais lágrimas. Lembrei-me dos anos de sacrifício, das noites sem dormir trabalhando para dar a ele uma vida melhor. Das vezes em que passei fome para que ele comesse bem. Das roupas que deixei de comprar para pagar seus materiais escolares. E agora, ele me tratava como um estorvo, uma velha que atrapalha sua vida perfeita. Nos dias seguintes, tentei me resignar. Talvez fosse melhor mesmo sair daquela casa, encontrar um lugar onde pudesse viver com dignidade, mesmo que fosse um pequeno quarto alugado em algum canto da cidade. Comecei a planejar minha saída, contando as poucas economias que tinha guardado da venda da casa em Criciúma. Foi numa dessas noites, enquanto eu contava as notas escondidas numa caixinha de sabonete vazia, que ouvi vozes alteradas no escritório. A porta estava entreaberta,
e reconheci Juscelino e Clarice discutindo. Não era minha intenção espionar, mas ao ouvir meu nome, parei para escutar. Não podemos simplesmente jogá-la num asilo qualquer, dizia Juscelino. Precisamos de um lugar discreto, que não levante suspeitas. Clarice respondeu, irritada. E por que não? A velha não tem ninguém, nenhum parente que se importe. Podemos dizer que ela preferiu assim, que estava infeliz aqui. Meu sangue gelou com as palavras seguintes do meu filho. O problema não é só isso. Se ela for para um asilo comum, vai continuar recebendo a pensão dela. Precisamos de um lugar onde possamos administrar esse dinheiro, entende? Aquela casa em Criciúma valia mais do que ela pensa. O dinheiro está investido, rendendo bem. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho não apenas queria se livrar de mim, mas também se apropriar do pouco que eu tinha. O dinheiro da venda da minha casa, que ele disse estar guardando para minha segurança na velhice, estava sendo usado por eles. E se ela resistir? Perguntou Clarice. A resposta de Juscelino me destruiu por completo. Ela não vai. A velha sempre fez tudo o que eu quis. É uma tola sentimental. Acha que me deve alguma coisa por ter me criado. Como se fosse mais que obrigação. Velha. Era assim que meu único filho se referia a mim, com o mesmo desprezo que Adhemar demonstrava nos piores dias. A mesma palavra, o mesmo tom, como se eu não fosse nada, como se toda a minha vida de dedicação não valesse um mínimo de respeito. Clarice riu, um som frio que me arrepiou. Sua mãe é mesmo uma velha tola. Acha que ainda tem alguma importância. Vi como ela tenta se intrometer, dar opiniões sobre o bebê, sobre a casa. Mal posso esperar para me livrar dessa velha vadia. Esperei, com o coração partido, que meu filho a repreendesse, que defendesse a mãe que tanto se sacrificou por ele. Em vez disso, ouvi sua risada se juntando à dela. Velha vadia! Ecoou nos meus ouvidos, na voz do menino que ninei, que alimentei, que protegi com minha própria vida. Voltei para meu quartinho cambaleando, como se tivesse levado um golpe físico. Sentei na cama, olhando para o nada, tentando processar a traição. Não era apenas o plano de me mandar embora, de se apropriar do meu dinheiro. Era o desprezo, o ódio gratuito. Era ouvir meu único filho, a pessoa que mais amei no mundo, chamar-me de velha vadia e rir da minha existência. Naquela noite, algo morreu dentro de mim. O amor, a esperança, a capacidade de perdoar. Em seu lugar, nasceu uma raiva fria, calculista, uma determinação de não ser vítima novamente. De não permitir que aqueles que deviam me proteger me destruíssem por dentro, como Adhemar tentou fazer. Enquanto fitava o teto daquele quartinho apertado, fiz uma promessa a mim mesma. Não seria descartada como lixo. Não terminaria meus dias num asilo qualquer, à mercê da caridade do meu filho, enquanto ele e aquela mulher desfrutavam do fruto do meu trabalho, rindo da velha vadia que tiveram a esperteza de enganar. O que eu não sabia ainda era quão longe eu seria capaz de ir para cumprir essa promessa. Que dentro daquela senhora de 63 anos, aparentemente frágil e submissa, havia uma força que nem eu mesma conhecia. Uma força nascida de décadas de dor silenciada, de humilhações engolidas, de amor não correspondido. Uma força que estava prestes a se manifestar da forma mais terrível possível. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. Passei a observar Juscelino e Clarice com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada olhar ganhou um novo significado. Continuei interpretando o papel da mãe submissa, da sogra que aceita tudo sem reclamar. Mas por dentro, eu fervilhava. Comecei a prestar atenção nos detalhes, nas conversas ao telefone que cessavam quando eu entrava na cozinha, nos papéis que escondiam quando eu me aproximava, nos olhares cúmplices trocados sobre a mesa do jantar. Eles planejavam o meu futuro como se eu fosse incapaz de decidir por mim mesma. Numa tarde de domingo, enquanto o casal tinha saído para almoçar com a família de Clarice, sem me convidar como sempre, tomei coragem e entrei no escritório de Juscelino. Sabia que era errado,
mas precisava de provas concretas do que tinham planejado para mim. Entre as gavetas trancadas da escrivaninha, encontrei uma pasta com meu nome. Dentro, documentos da venda da minha casa em Criciúma, extratos bancários de uma conta que eu não sabia existir e, o mais perturbador, prospectos de uma instituição chamada Recanto dos Idosos, em uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. Não era um asilo comum. As fotos mostravam um lugar isolado, simples, quase precário. Junto, uma anotação na letra de Juscelino. Valores combinados, entrada 55, internação 15/5. 5 de maio. 10 dias a partir daquele domingo. Era o prazo que eu tinha antes de ser descartada. O choque foi tão grande que precisei me sentar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia recolocar os documentos na pasta. Voltei para meu quartinho, a mente em turbilhão. O que fazer? Para onde ir? Não tinha amigos em Chapecó. Não conhecia ninguém além da família de Clarice, que certamente não me ajudaria. Minhas economias, que descobri estarem sendo administradas por Juscelino, não seriam suficientes para recomeçar em outro lugar. Naquela noite, quando eles retornaram, mantive o semblante calmo. Servi o café como sempre, ouvi educadamente os relatos do almoço, concordei quando Clarice disse que eu parecia cansada e deveria me recolher cedo. Sim, querida, acho que vou descansar. A idade pesa, sabe? Respondi com um sorriso que não chegava aos olhos. Na segurança do meu quartinho, chorei silenciosamente. Não de tristeza ou medo, mas de raiva. Uma raiva que crescia a cada minuto, alimentada por décadas de sacrifícios não reconhecidos. Peguei a única foto que mantinha de Juscelino criança, aquele menino sorridente por quem eu daria a vida. Por quê? Sussurrei para a imagem. Por que você se transformou nisso? Os dias seguintes foram de tortura interna. Continuei a rotina normal, tentando não levantar suspeitas, mas a cada bom dia falso de Clarice, a cada olhar condescendente de Juscelino, eu sentia a raiva crescer. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com aquele recanto, sendo deixada para morrer lentamente, esquecida por todos, enquanto meu filho gastava meu dinheiro com sua família perfeita. Numa dessas noites de insônia, lembrei-me da minha avó Dercília e de suas ervas. Como ela conhecia o poder de cada folha, de cada raiz. Algumas curam, outras aliviam, outras podem fazer dormir para sempre, ela dizia, em conversas que não eram para ouvidos infantis, mas que minha curiosidade de menina captava. Lembrei também das ervas que cultivava em Criciúma, do conhecimento que herdei sobre suas propriedades. Na quinta-feira, 4 dias antes da data marcada para minha internação, pedi a Juscelino que me levasse ao mercado. Quero fazer aquele bolo de fubá que você adora, expliquei, sorrindo como a mãe dedicada que sempre fui. Ele concordou, talvez por remorso, talvez para manter as aparências até o fim. No mercado, além dos ingredientes para o bolo, passei na seção de plantas. Comprei algumas ervas comuns de chá, camomila, erva cidreira, hortelã, e outras não tão comuns, que sabia onde encontrar. Juscelino, impaciente, mal prestou atenção no que eu colocava no carrinho. De volta à casa, comecei os preparativos, não apenas para o bolo, mas para o que viria depois. Mãos que por décadas prepararam alimentos com amor, agora trabalhavam com um propósito diferente. O bolo de fubá foi feito e deixado para esfriar. O chá de ervas foi preparado com cuidado especial e guardado na geladeira. Naquela noite, quando Clarice reclamou de náuseas por causa da gravidez, ofereci solícita. Tenho um chá que vai ajudar, minha filha. Minha avó me ensinou, é infalível para mal-estar. Ela hesitou, desconfiada como sempre. Mas o desconforto venceu, e ela aceitou a xícara fumegante que lhe ofereci. Tem um gosto forte, ela comentou, fazendo careta. É por causa das ervas especiais, expliquei. Beba tudo, vai fazer efeito rápido. Observei enquanto ela esvaziava a xícara, incentivada por Juscelino, que parecia satisfeito com minha aparente preocupação com sua esposa. 1 hora depois, Clarice começou a sentir sono. Normal, garanti. O chá relaxa, ajuda a dormir bem.
Juscelino a ajudou a ir para o quarto enquanto eu arrumava a cozinha, cantarolando uma canção antiga. Quando ele voltou, ofereci uma fatia do bolo de fubá. Acabei de fazer, quentinho como você gosta. Ele aceitou, comendo com gosto. Está diferente, comentou. Coloquei um ingrediente especial, respondi. Receita nova que aprendi. Esperamos o efeito das ervas, sentados na sala. Eu finalmente serena, ele cada vez mais sonolento. Mãe, estou me sentindo estranho, disse ele, a voz já arrastada. É o cansaço, filho. Você trabalha tanto, respondi suave. Vem, vou te ajudar a deitar. Conduziu-o até o quarto, onde Clarice já dormia profundamente. Ajudei-o a se deitar ao lado dela. Fiquei ali, observando os dois. Tão bonitos, tão jovens, com toda a vida pela frente. Uma vida construída sobre a minha destruição. Foi quando Juscelino, já entrando no sono profundo induzido pelas ervas, murmurou. No domingo, a senhora, asilo. As palavras saíram arrastadas, quase ininteligíveis, mas confirmaram o que eu já sabia. Domingo seria o dia da minha sentença. Algo estalou dentro de mim naquele momento. Um último fio de esperança de que talvez houvesse algum engano se rompeu. Olhei para meu filho adormecido e vi não o menino que criei, mas o homem em que ele se transformou. Um homem igual ao pai, capaz de usar e descartar pessoas como objetos. Voltei à cozinha decidida. Peguei a faca mais afiada, aquela que Juscelino tinha me dado de presente num Natal, dizendo que merecia utensílios de qualidade. A ironia não me escapou. Voltei ao quarto, a faca escondida nas dobras do vestido. Clarice continuava em sono profundo. Aproximei-me primeiro dela. Não senti raiva, apenas uma determinação fria. Ela era apenas um reflexo de Juscelino, abraçando seus valores distorcidos, sua crueldade disfarçada de pragmatismo. O travesseiro em seu rosto foi quase misericordioso. Ela mal se debateu, já entorpecida pelo chá. Mantive a pressão até que seu corpo relaxasse completamente. Depois, voltei-me para meu filho. O menino que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a andar e falar. O homem que agora planejava me descartar como lixo, que ria ao me chamar de velha vadia, Juscelino, chamei baixinho. Seus olhos se abriram, pesados de sono. Por um instante pareceu confuso ao me ver ali, parada ao lado da cama, no escuro. Mãe? Murmurou. Sim, filho. A velha vadia veio se despedir. Vi o reconhecimento em seus olhos, o choque ao perceber que eu sabia. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia, pesado demais pelo efeito das ervas. O que... você... Ele tentou falar, a língua pastosa. Shhh! Fiz, como quando ele era criança e tinha pesadelos. A mãe está aqui. A mãe sempre esteve aqui, não é? Sacrificando tudo por você. E como você retribuiu? Seus olhos se arregalaram quando viu a faca. Tentou gritar, mas só conseguiu emitir um som abafado. Ao lado dele, Clarice já não se movia. Sabe o que mais me doeu? Perguntei surpreendentemente calma. Não foi o plano de me mandar embora. Foi ouvir você me chamar daquele jeito. Com o mesmo desprezo do seu pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz estava firme. Eu dei minha vida por você, Juscelino. Literalmente toda a minha vida. Ele tentou falar novamente, os olhos agora implorando. Mas eu não queria ouvir desculpas ou explicações. Não queria mais palavras vazias, promessas falsas. Queria apenas silêncio. A faca desceu, não para matar. Eu não conseguiria tirar a vida do meu filho, por mais que ele merecesse, mas para silenciar as palavras cruéis. Para que nunca mais aquela boca pudesse pronunciar velha vadia para mãe alguma. O grito dele foi abafado pelo efeito das ervas, transformando-se num gargarejo horrível quando o sangue começou a jorrar. Seus olhos, arregalados de dor e incredulidade, me perseguiriam para sempre. Mas naquele momento, senti apenas uma estranha paz.
como se finalmente, depois de uma vida inteira de submissão, eu tivesse tomado controle. Sentei-me na beirada da cama, observando meu filho se debater, tentando gritar sem língua, o sangue manchando os lençóis brancos. Não senti prazer ou satisfação, apenas uma certeza sombria de que a justiça, a meu modo distorcido, tinha sido feita. Agora você sabe como é, filho, sussurrei enquanto ele perdia a consciência. Ser silenciado, ser tratado como nada, sentir-se impotente. Passei a mão pelos seus cabelos, como fazia quando ele era criança. Eu te amei mais que tudo nessa vida. Mas você se tornou igual ao seu pai. Quando tudo acabou, fiquei ali sentada por horas, observando o que tinha feito. Não tentei fugir ou esconder o crime. Sabia que viria a polícia, que seria presa, que passaria o resto dos meus dias numa prisão. Mas qualquer prisão seria melhor que o recanto que tinham planejado para mim. Ao menos na cadeia, eu teria minha dignidade. Limpei a faca na barra do vestido e fui para a sala. Sentei-me no sofá, as mãos ainda manchadas do sangue do meu filho, e esperei o amanhecer. Quando o sol começou a entrar pelas frestas da janela, peguei o telefone e disquei 190. Polícia Civil, disse a voz do outro lado. Em que posso ajudar? Meu nome é Marilene Reis, respondi com voz calma. Acabei de matar minha nora e cortar a língua do meu filho. Venham me buscar. E assim, aos 63 anos, comecei uma nova fase da minha vida. Não como a avó amada que sonhei ser, mas como assassina. A mulher que silenciou para sempre as palavras que a destroçavam por dentro. A velha vadia que mostrou do que era capaz quando encurralada. Os dias após o crime passaram como um borrão. Lembro da chegada da polícia, das algemas frias nos meus pulsos, dos olhares horrorizados dos vizinhos quando fui levada, da delegacia, dos interrogatórios intermináveis. Por que a senhora fez isso? Perguntavam repetidamente. Eu respondia sempre a mesma coisa, porque eles iam me descartar como lixo. O caso causou comoção em Chapecó. Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas. Mãe monstruosa mata nora e mutila filho. A família de Clarice deu entrevistas inflamadas, exigindo justiça, pena máxima. Ninguém quis ouvir meu lado da história. Eu era apenas a velha louca, que tinha enlouquecido de repente. Fui encaminhada para a penitenciária feminina, onde esperei pelo julgamento. As outras detentas me evitavam no início. Até criminosas têm seus códigos, e atacar o próprio filho é quebrar um tabu sagrado. Passei meses em isolamento, não por punição, mas por proteção. As outras podem te machucar, explicou a agente Dorilda. Melhor ficar sozinha por enquanto. No julgamento, meu advogado, Dr. Arlindo, foi designado pelo Estado. Um homem jovem, recém-formado, que claramente preferia não estar defendendo uma assassina de família. Ele mal olhava nos meus olhos durante nossas conversas, sempre apressado, sempre desconfortável. Dona Marilene, ele disse numa das sessões preparatórias, a senhora precisa mostrar arrependimento, dizer que não estava em seu juízo perfeito, que se arrepende profundamente. É a única chance de reduzir sua pena. Olhei para ele com calma. Doutor, eu não vou mentir. Não estou arrependida. Fiz o que precisava fazer para manter minha dignidade. Se for para passar o resto da vida na cadeia, que seja. Mas não vou dizer que me arrependo. Ele suspirou frustrado. A senhora está tornando meu trabalho impossível. O julgamento foi rápido. As evidências eram irrefutáveis. Eu mesma havia confessado. A promotoria apresentou o caso como um ato de maldade pura, de loucura senil. Juscelino, que sobreviveu mas ficou sem língua, apareceu em cadeira de rodas, aparentemente ainda debilitado pelo trauma. Ele me olhou com ódio durante todo o tempo, incapaz de falar, mas seus olhos diziam tudo. Dr. Arlindo tentou o argumento da insanidade temporária, mas seu coração não estava naquilo. Eu não colaborava, mantinha-me firme no meu testemunho. Sim, eu havia planejado tudo. Não estava arrependida. Sim, sabia exatamente o que estava fazendo. O veredito foi o esperado.
culpada de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A sentença: 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional devido à idade avançada e à periculosidade. Quando o juiz pronunciou a sentença, não senti medo ou desespero. Senti alívio. A prisão, por mais dura que fosse, seria meu lar agora. Um lugar onde eu não seria humilhada, onde não seria chamada de velha vadia pela família que deveria me amar. Foi na penitenciária feminina que minha vida tomou um rumo inesperado. Após o julgamento, fui transferida para o pavilhão regular. Esperava a hostilidade das outras detentas, mas encontrei algo diferente. Curiosidade primeiro. Depois, uma estranha forma de respeito. A senhora é aquela que cortou a língua do filho? Perguntou Ivete, uma detenta de meia-idade, enquanto estávamos no refeitório. Assenti, esperando reprovação. Ele devia merecer, ela comentou. Homem nenhum trata a própria mãe como lixo e sai impune. Logo descobri que muitas daquelas mulheres tinham histórias de abuso, abandono, traição. Algumas tinham sido vítimas dos próprios filhos, maridos, pais. Outras tinham reagido e acabado ali, como eu. Aos poucos, tornei-me uma espécie de figura materna no pavilhão. As mais jovens me procuravam para conselhos, as mais velhas para conversas sobre os tempos antigos. A diretora da penitenciária, doutora Isolda, me chamou ao seu escritório 6 meses após minha chegada. Uma mulher séria, de meia-idade, com olhos que pareciam enxergar através de você. Dona Marilene, ela disse, notei que a senhora tem uma influência positiva sobre as outras detentas. Gostaria de propor algo. O algo era um programa de terapia ocupacional. Eu ensinaria crochê às interessadas como forma de manter as mãos e mentes ocupadas. Muitas dessas mulheres nunca tiveram uma figura materna decente, explicou Isolda. A senhora pode oferecer isso, além de ensinar uma habilidade útil. Aceitei imediatamente. Era uma chance de ter um propósito novamente, de sentir que minha vida ainda tinha algum valor. Começamos com um pequeno grupo, 5 detentas curiosas. Logo, a classe cresceu para 15, depois 30. Minhas alunas aprendiam não apenas os pontos do crochê, mas também ouviam histórias da minha vida, as partes boas antes da traição. Foi durante uma dessas aulas que conheci Madalena, uma jovem advogada que visitava a penitenciária como parte de um programa de assistência jurídica. Ela observou nossa aula por algum tempo e depois pediu para conversar comigo em particular. Dona Marilene, ela disse, quando estávamos sozinhas, li sobre seu caso nos jornais, mas sinto que há mais na história do que foi reportado. A senhora se importaria de me contar sua versão? Pela primeira vez, alguém queria realmente me ouvir. Contei tudo, desde minha infância em Criciúma até os planos de Juscelino e Clarice para se livrar de mim. Madalena ouviu atentamente, tomando notas, fazendo perguntas ocasionais. Quando terminei, ela parecia pensativa. Houve falhas graves no seu julgamento, ela finalmente disse. Seu advogado não investigou o contexto, não apresentou evidências do plano do seu filho para interná-la contra sua vontade. Não explorou o histórico de abuso psicológico. A base para um recurso. Olhei para ela surpresa. Recurso? Para quê? Eu fiz o que fiz, doutora. Não nego. Não se trata de negar os fatos, explicou Madalena, mas de contextualizar. De mostrar que não foi um ato de maldade gratuita, mas uma reação extrema a uma situação de abuso prolongado. Isso pode não mudar sua condenação, mas pode reduzir significativamente sua pena. Hesitei. Parte de mim já havia aceitado meu destino, encontrado paz na rotina da prisão. Mas outra parte ansiava por justiça. Não liberdade, necessariamente, mas reconhecimento de que eu também fora vítima. Se a senhora me autorizar, continuou Madalena, posso solicitar os documentos do caso, investigar o que realmente aconteceu. Há evidências do plano deles? Aqueles prospectos do asilo, os documentos financeiros que a senhora mencionou? Devem estar na casa ainda, respondi. A menos que Juscelino tenha se livrado deles. Vou descobrir, ela prometeu.
E vou falar com os vizinhos, funcionários do banco, qualquer pessoa que possa ter testemunhado como eles a tratavam. A senhora merece um julgamento justo, Dona Marilene, e não teve um. Nos meses seguintes, Madalena trabalhou incansavelmente no meu caso. Descobriu que Juscelino havia transferido todo o dinheiro da venda da minha casa para contas em seu nome. Encontrou o contrato com o Recanto dos Idosos, assinado por ele como meu responsável, sem meu conhecimento ou consentimento. Entrevistou a empregada que trabalhava na casa uma vez por semana e confirmou o tratamento degradante que eu recebia. Mais surpreendente ainda, Madalena descobriu que Clarice tinha um histórico de processos contra ex-empregadas domésticas, todas idosas, todas acusando-a de maus tratos e humilhações. Um padrão de comportamento que o tribunal não conhecia. 1 ano após nosso primeiro encontro, Madalena entrou com um pedido de revisão da minha sentença. O caso voltou às manchetes, mas agora com uma narrativa diferente. Idosa abusada. A história não contada, dizia um dos jornais. A opinião pública, antes totalmente contra mim, começou a se dividir. Juscelino, agora comunicando-se por escrito devido à mutilação, deu entrevistas negando tudo. Mas as evidências eram sólidas demais. O juiz aceitou o pedido de revisão e um novo julgamento foi marcado. Dessa vez, o tribunal ouviu testemunhas que não haviam sido chamadas antes. A funcionária do banco que viu Juscelino transferir meu dinheiro para suas contas pessoais. A assistente social do Recanto dos Idosos, que confirmou que a instituição era conhecida por maus tratos a idosos. A empregada que presenciou Clarice me chamando de velha vadia repetidas vezes. Madalena foi brilhante em sua defesa. Não negou meus atos, mas os contextualizou dentro de anos de abuso psicológico, isolamento forçado e a ameaça iminente de ser internada contra minha vontade em condições degradantes. Dona Marilene reagiu como um animal encurralado, argumentou ela. Após décadas de sacrifício pelo filho, viu-se traída da forma mais cruel possível por aquele que deveria protegê-la na velhice. O novo veredito refletiu essa compreensão mais nuançada. A condenação por homicídio foi mantida, mas reclassificada como privilégio de relevante valor moral, uma redução significativa. Minha pena foi diminuída para 10 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir 1/3. Quando o juiz anunciou a decisão, chorei pela primeira vez desde o crime. Não de alegria pela redução da pena. Afinal, aos 65 anos, mesmo 10 anos ainda poderiam significar o resto da minha vida. Chorei porque finalmente alguém tinha ouvido minha história, reconhecido meu sofrimento. Madalena me abraçou após o julgamento. Não é uma vitória completa, ela disse, mas é justiça, de certa forma. É mais do que eu esperava, respondi, enxugando as lágrimas. Alguém acreditou em mim. Isso já é uma vitória. De volta à penitenciária, fui recebida com uma pequena celebração organizada pelas minhas alunas de crochê. Tinham feito um bolo, decorado a sala de atividades. A senhora é nossa inspiração, disse Tatiane, uma das mais jovens. Nos ensinou que mesmo nos piores momentos, ainda podemos encontrar um propósito. Nos anos seguintes, o programa de crochê cresceu e se expandiu. As peças produzidas começaram a ser vendidas em feiras de artesanato, gerando uma pequena renda para as detentas. A diretora Isolda, vendo o sucesso da iniciativa, propôs outros programas similares: culinária, jardinagem, artesanato em geral. Eu me tornei uma espécie de conselheira informal, não apenas para as detentas, mas até para algumas agentes penitenciárias. Minha cela, antes um espaço de isolamento, tornou-se um ponto de encontro onde mulheres vinham compartilhar problemas, buscar orientação ou simplesmente conversar. Madalena continuou me visitando regularmente, agora mais como amiga do que como advogada. Foi ela quem trouxe a notícia, 3 anos após o novo julgamento. Juscelino havia falecido. Um acidente de carro, aparentemente causado por ele mesmo. Estava bêbado,
dirigindo em alta velocidade numa estrada de serra. Como você se sente? Perguntou ela, preocupada com minha reação. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando a informação. O menino que eu havia carregado no ventre, amamentado, criado com tanto amor, já não existia mais. O homem cruel em que ele se transformou também não. Em paz, respondi finalmente. Espero que ele tenha encontrado paz também. 2 anos depois, aos 70 anos, fui transferida para o regime semiaberto. Podia sair durante o dia para trabalhar, retornando à noite para a penitenciária. Madalena ajudou a encontrar um lugar para mim numa cooperativa de artesãs, onde meu crochê era valorizado e bem pago. Foi assim que, aos poucos, construí uma nova vida. Não a que sonhei quando era jovem, certamente. Não como a avó que imaginei ser, rodeada de netos, mas uma vida com propósito, com dignidade. Uma vida onde, apesar de tudo, consegui encontrar alguma forma de redenção. Hoje, aos 73 anos, ainda cumpro minha pena. Ainda carrego o peso dos meus atos. Mas já não me vejo como um monstro, como os jornais me retrataram no início. Vejo-me como uma mulher que, encurralada pelo destino e pela crueldade daqueles que deveriam amá-la, reagiu da única forma que conseguiu enxergar no momento de desespero. E se há uma lição que aprendi em todo esse processo, é que a verdadeira prisão não são as grades que nos cercam, mas as palavras cruéis, o desprezo, a humilhação que sofremos daqueles em quem confiamos. Dessas prisões invisíveis, eu já me libertei. As grades de ferro, com o tempo, também se abrirão. Aqui em Chapecó, minha rotina agora é bem diferente daquela que eu imaginava para minha velhice. Acordo às 5 da manhã, como sempre fiz. Alguns hábitos a gente carrega a vida toda, não é mesmo? Faço minha cama com capricho, tomo um banho rápido nas instalações coletivas e me preparo para o dia. Às 6h30, tomo café no refeitório da penitenciária. Já não é mais um lugar hostil para mim. É quase como uma comunidade estranha, onde encontrei mais respeito e carinho do que na casa do meu próprio filho. As agentes penitenciárias me chamam de Dona Mari, ou vó, sempre com um sorriso. As detentas mais jovens me procuram para conselhos, para mostrar os trabalhos de crochê que estão fazendo, ou simplesmente para conversar. Às 7h30, saio pelos portões da penitenciária para meu trabalho na cooperativa Mãos que Criam, a 15 minutos de caminhada dali. É um lugar acolhedor, um galpão grande com janelas amplas que deixam entrar muita luz natural. Lá dentro, cerca de 20 mulheres, algumas ex-detentas, outras de comunidades carentes, trabalham com diversos tipos de artesanato: crochê, tricô, costura, bordado. Meu cantinho é perto da janela que dá para o jardim. Tenho uma cadeira confortável, adaptada para minhas costas que já não são mais as mesmas. Uma mesinha com minhas agulhas e linhas coloridas organizadas em caixinhas. A coordenadora da cooperativa, Marisa, fez questão de preparar esse espaço especialmente para mim. Dona Marilene precisa de conforto para criar suas obras-primas, ela disse. E são mesmo pequenas obras, modéstia à parte. Meus trabalhos em crochê são os mais procurados da cooperativa. Faço principalmente xales, mantas para bebê e toalhas de mesa. Cada peça leva dias, às vezes semanas para ficar pronta. Enquanto trabalho, coloco naqueles pontos delicados todas as histórias da minha vida, as alegrias, as dores, as lições aprendidas. As outras artesãs frequentemente vêm até minha mesa para pedir conselhos sobre pontos difíceis ou combinações de cores. Dona Mari tem o olho, elas dizem. É verdade que consigo enxergar o potencial em cada peça, imaginar como ficará quando pronta. Talvez seja a experiência, talvez um dom natural que só descobri tardiamente. Ao meio-dia, fazemos uma pausa para o almoço. Geralmente comemos juntas numa grande mesa de madeira nos fundos do galpão. Cada uma traz sua marmita e compartilhamos o que temos. Marisa sempre traz um pouco mais para quem esqueceu o almoço, diz ela, mas sei que é principalmente para mim. Ela se preocupa que eu me alimente bem. Durante essas refeições, conversamos sobre tudo: política, novelas, filhos, netos.
Sou a mais velha do grupo e muitas vezes me pedem para contar histórias de antigamente. Falo da Criciúma da minha infância, das festas de Santa Bárbara, do trabalho na padaria. Evito falar do passado mais recente. Todas ali conhecem minha história, mas preferimos focar no presente e no futuro. À tarde, continuamos o trabalho até às 5. Depois, faço o caminho de volta à penitenciária, onde tenho que estar antes das 6. No caminho, às vezes paro na pequena praça do bairro para observar as crianças brincando. Fico imaginando como seria se tivesse netos, se tivesse tido a chance de ser aquela avó que faz bolos aos domingos e conta histórias à noite. Mas não permito que a tristeza me consuma. Aprendi que lamentar o que não temos é perder a chance de apreciar o que a vida nos ofereceu. Nas noites de terça e quinta, coordeno a oficina de crochê na penitenciária. É um projeto que começou pequeno, como contei, mas que hoje atende quase 50 detentas em diferentes horários. Muitas chegam sem saber segurar uma agulha e saem produzindo peças belíssimas. Mais importante que a habilidade manual, no entanto, é o que acontece durante as aulas. Mulheres que carregam histórias pesadas de violência, abandono e erros encontram um espaço para falar, para serem ouvidas. Vocês não estão apenas aprendendo crochê, sempre digo no início de cada turma nova. Estão aprendendo paciência, persistência, a capacidade de transformar algo quebrado em algo bonito. O crochê é uma metáfora para a vida. Um ponto errado não significa que toda a peça está perdida. Podemos desmanchar, recomeçar, adaptar o desenho. Aos sábados recebo visitas. Não de familiares, pois não me restou nenhum, mas de pessoas que se tornaram minha família escolhida. Madalena vem quase sempre, trazendo livros, revistas de crochê e notícias do mundo exterior. Ela se casou há 2 anos e está esperando seu primeiro filho. Quero que você seja a avó postiça dele, me disse certa vez, fazendo-me chorar de emoção. Marisa também aparece ocasionalmente, trazendo encomendas especiais de clientes que admiram meu trabalho. Tem uma senhora em São Paulo que só compra seus chales, Dona Mari, contou recentemente. Ela diz que consegue sentir a história de vida em cada ponto. Aos domingos, participo do culto ecumênico na pequena capela da penitenciária. Não sou muito religiosa no sentido tradicional, mas encontrei uma espiritualidade tardia que me conforta. A pastora Neide, uma mulher energética de meia-idade, me ensinou que Deus não julga apenas nossas ações, mas conhece nossos corações. Até os santos têm passado, ela costuma dizer. O importante é o caminho que escolhemos seguir depois de nossas quedas. Nos momentos de solidão, geralmente à noite antes de dormir, ainda penso em Juscelino. Não no homem que me traiu, mas no menino que um dia foi. Olho para a única foto que guardei dele, feita quando tinha 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente. Onde foi que nos perdemos? Como aquele menino doce se transformou no homem que planejava descartar a própria mãe? Não tenho respostas, apenas a certeza de que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. No meu pequeno espaço na penitenciária, não chamo de cela, prefiro quarto. Tenho alguns tesouros, uma coleção de livros emprestados da biblioteca, revistas de crochê, algumas peças em que estou trabalhando. Na parede, pendurei um quadro que uma das detentas pintou para mim. Um pé de ipê amarelo, como aquele que havia no quintal da minha casa em Criciúma. Força e renascimento, ela escreveu na dedicatória. Como a senhora, Dona Mari, minha saúde, considerando tudo, está boa. Tenho pressão alta, controlada com remédios, e uma artrite nas mãos que às vezes dificulta o crochê. Mas nada grave, nada que me impeça de seguir minha rotina. A médica da penitenciária, doutora Heloísa, diz que tenho a energia de alguém 20 anos mais jovem. Talvez seja verdade. Sinto-me mais forte agora, aos 73 anos, do que me sentia aos 60, vivendo naquela casa onde era tratada como um estorvo. Dentro de 2 anos, se tudo correr bem, poderei solicitar a progressão para o regime aberto. Isso significaria ter minha própria casinha, talvez um pequeno apartamento aqui mesmo em Chapecó.
Madalena já está pesquisando opções, lugares tranquilos onde eu possa viver meus últimos anos em paz. A senhora vai ter um cantinho só seu, com uma varanda para colocar suas plantas e fazer seu crochê, ela promete. Não tenho grandes sonhos para o futuro. Não busco luxo ou confortos extraordinários. Quero apenas continuar tendo um propósito, sendo útil, criando beleza com minhas mãos. Quero acordar cada dia sabendo que alguém se importa se estou bem, se estou viva. Paradoxalmente, foi na prisão que encontrei a liberdade que nunca tive. Liberdade de ser eu mesma, de ser respeitada pelo que sou, não pelo que os outros esperam de mim. Aqui, ninguém me chama de velha vadia. Aqui, sou Dona Marie, a artesã talentosa, a conselheira sábia, a amiga confiável. Não me orgulho do que fiz. Tirar uma vida, mutilar meu próprio filho, são atos que carrego com pesar na consciência. Se pudesse voltar no tempo, buscaria outras saídas, outros caminhos, mas não posso mudar o passado, apenas decidir como viverei o presente e o futuro que me resta, e escolho viver com gratidão pelas pequenas alegrias, o sol entrando pela janela da cooperativa, iluminando os novelos coloridos, o sorriso de uma detenta ao completar sua primeira peça de crochê, o abraço apertado de Madalena nas visitas de sábado, o canto dos pássaros que ouço pela manhã no caminho para o trabalho. São essas pequenas coisas que me mantêm viva, que me fazem levantar a cada dia com vontade de continuar. A vida não me deu o que eu sonhava, mas me ensinou a valorizar o que tenho. E por isso, apesar de tudo, sou grata. Meus queridos, que chegaram até aqui ouvindo a história desta velha senhora, quero deixar com vocês algumas palavras que nascem não de sabedoria, mas de experiência dura, vivida na própria pele. Se tem algo que aprendi nesta vida longa e tortuosa, é que as prisões mais cruéis não são feitas de concreto e grades. São construídas com palavras de desprezo, olhares de nojo, gestos de rejeição. Palavras como velha vadia cortam mais fundo que qualquer faca, deixam cicatrizes invisíveis que sangram por dentro, todos os dias. Ninguém nasce pronto para a crueldade, nem eu, nem meu filho. Somos moldados pelas circunstâncias, pelos exemplos que vemos, pelas feridas que carregamos. Juscelino cresceu vendo o pai me maltratar. E mesmo com todo o meu esforço para ser diferente, para dar a ele um exemplo melhor, a semente já estava plantada. Quando vocês educam seus filhos, lembrem-se, eles não ouvem o que dizemos, mas observam o que fazemos. Quando a vida nos coloca numa situação de desespero, cada um reage de um jeito diferente. Alguns se submetem, aceitam o destino imposto. Outros fogem, tentam recomeçar. Eu escolhi um caminho diferente, um caminho escuro que não recomendo a ninguém. Mas entendo agora que, naquele momento, com minhas limitações, foi o único caminho que consegui enxergar. Não estou aqui para justificar o que fiz. Tirar uma vida nunca é justificável. Mas estou aqui para dizer que mesmo nos momentos mais sombrios, quando achamos que não há saída, existe sempre uma luz, por menor que seja. Talvez eu não tenha conseguido enxergá-la naquele momento. Talvez estivesse cega demais pela dor e pelo medo. Se você está passando por uma situação de abuso, de humilhação, de isolamento, seja de um filho, um parceiro, um familiar, não espere chegar ao ponto que eu cheguei. Busque ajuda. Fale com alguém. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão. A vergonha não deve ser sua, mas de quem abusa. O silêncio só protege o agressor. Aos filhos que me escutam, quero dizer: lembrem-se que seus pais envelhecerão. Um dia, aquelas mãos fortes que os carregaram ficarão trêmulas. Aquela voz firme que os orientou ficará hesitante. Aquele corpo que os abrigou ficará frágil. Não vejam isso como um fardo, mas como uma oportunidade de retribuir o amor recebido. O respeito não é algo que se concede por obrigação, mas por reconhecimento do valor que cada ser humano tem, independente da idade.
Aos idosos que talvez se identifiquem com partes da minha história, digo: sua vida tem valor. Suas necessidades importam. Seus sentimentos são válidos. Não aceite ser tratado como um estorvo, como alguém descartável. Você construiu o mundo em que vivem os jovens de hoje. Seu conhecimento, sua experiência, sua própria existência merece dignidade. Quando olho para trás, para o caminho que percorri, vejo muitos erros, muitas dores, mas também alguns acertos. Foi uma jornada difícil, mas descobri uma força em mim que não sabia existir. A mesma força que um dia usei para destruir, hoje uso para criar beleza, para ensinar, para aconselhar. A idade não é maldição, mas um privilégio negado a muitos. Cada ruga conta uma história, cada fio branco marca uma lição aprendida. O corpo pode enfraquecer, mas a alma pode fortalecer-se a cada dia. Descobri isso tarde, mas ainda há tempo de transformar os anos que me restam em algo significativo. O perdão é um caminho longo e difícil. Ainda estou aprendendo a perdoar. Meu filho por sua traição, meu marido por seus abusos e principalmente a mim mesma por não ter encontrado uma saída melhor. Mas a cada peça que teço com minhas mãos velhas, a cada conselho que dou a uma jovem detenta, sinto que estou um passo mais perto da redenção. Às vezes, na quietude da noite, imagino como teria sido minha vida se tivesse tido coragem de denunciar os planos de Juscelino, se tivesse procurado ajuda legal, se tivesse simplesmente fugido. Talvez hoje estivesse numa casinha simples em algum lugar, talvez solitária, mas livre. Mas não posso mudar o passado, apenas aprender com ele e tentar fazer diferente no tempo que me resta. A vida tem dessas ironias. Foi na prisão que encontrei liberdade, foi entre criminosas que encontrei humanidade. Foi depois de tirar uma vida que aprendi verdadeiramente a valorizar cada dia que me é dado. Se minha história servir para que uma única pessoa evite o caminho que tomei, para que um único filho trate seus pais com dignidade, para que uma única idosa encontre coragem para buscar ajuda antes que seja tarde demais, então terá valido a pena compartilhá-la. Meus queridos que me assistiram até aqui, de coração aberto, quero pedir que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso é importante porque cada inscrição ajuda a levar estas histórias reais, estas lições dolorosas, a mais pessoas que podem estar passando pelo mesmo que passei. Cada visualização é uma chance de alguém reconhecer os sinais de abuso antes que seja tarde demais. Deixem nos comentários a palavra cadeia. Só quem assistiu até o fim vai entender o significado profundo desta palavra na minha jornada. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Sua participação pode literalmente salvar vidas de idosos que estão sofrendo em silêncio. E lembrem-se sempre, não importa sua idade, sua condição social, seus erros passados. Você merece respeito, você merece amor, você merece viver com dignidade até o último de seus dias. Esta é a mensagem que deixo, do fundo do meu coração marcado por cicatrizes, mas que ainda bate com esperança.